Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, bem como pela internet. Aqui quem fala é Frei Inácio. Estamos reunidos nesse nosso programa O Pão da Palavra para meditar a Palavra de Deus, o Evangelho Dominical. Hoje, dia 12 de março, nós celebramos o segundo domingo da Quaresma e o Evangelho é Mateus capítulo 17, versículo 1 a 9, Mateus capítulo 17, versículo 1 a 9, é a narrativa de Mateus acerca da transfiguração de Jesus, falando que Jesus sobe a montanha junto com seus discípulos, Tiago, João e Pedro, e ali diante dele ele se transfigura. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. No processo, nessa caminhada quaresmal, qual que é o sentido desse texto da transfiguração? Ora, meu querido irmão, querida irmã, conforme disse no domingo passado, a Quaresma quer ser um retiro espiritual rumo a Cristo ressuscitado. Nós somos convidados a morrer para o pecado para ressurgir com Cristo na noite de Páscoa. Paulo que nos ensina que o ser batizado é isso, é morrer para o pecado e ressuscitar com Jesus para uma vida santa, uma vida nova. Quando nós levamos a sério a condição de viver esse deserto, lembra? Domingo passado Jesus está no deserto. Quando nós vivemos a sério essa condição de estar no deserto, na intimidade com Deus, em oração, jejum e na caridade aos irmãos, acontece esse processo de transformação na nossa vida. Acontece esse processo de transfiguração na nossa vida. É interessante que o verbo, a leitura não diz que Jesus se transfigurou. Jesus não é o promotor da ação. O verbo está conjugado na voz passiva. Jesus foi transfigurado. Toda vez que o verbo aparece na passiva, dizem os estudiosos da Bíblia que o sujeito da frase é o próprio Deus. Então Jesus foi transfigurado pelo próprio Deus. Deus é que concedeu a Jesus, aos discípulos, a graça de perceberem que a divindade que estava escondida por trás da humanidade de Jesus. A mesma graça acontecerá conosco. Ou seja, é o próprio Deus, mediante a sua graça, a graça batismal, que haverá de nos transfigurar, que haverá de nos transformar aos poucos, a fim de que aquilo que é homem velho, aquilo que é condição de pecado, que esteja presente na nossa vida, possa aos poucos ser transformado, possa ser convertido, possa ser mudado, para que nós, cristãos, nos tornemos verdadeiramente presença de Cristo na história e no mundo. Então, isso significa, essa a finalidade, vamos dizer assim, mistagógica, a finalidade a partir de uma leitura do mistério, a finalidade desse texto da transfiguração. Nós é que somos chamados a nos transfigurar, a deixar com que a graça de Deus nos transfigure e mude em nós aquilo que é condição de pecado, né? Porque por trás desta nossa humanidade frágil e ferida está escondido Jesus Cristo. Paulo que vai dizer, a nossa vida está escondida em Cristo. Então por trás dessa condição frágil, mortal, está um Filho de Deus, está a vida eterna, está uma vida santa, está o próprio Jesus, porque uma vez que eu fui enxertado no corpo místico de Cristo pelo batismo, ou seja, eu me tornei pessoa de Jesus de Nazaré. O Pai me olha como condição de Jesus, o Pai me olha como condição de filho. Então por isso, mais uma vez, fica a exortação, levemos a sério esse tempo da Quaresma. Esse tempo da Quaresma que quer ser um tempo de conversão, de mortificação, de penitência, de caridade. Um tempo no qual a gente reconheça a nossa condição de pecado, se aproxime do sacramento da reconciliação, peça perdão a Deus pelos pecados, com toda a sinceridade da nossa vida, do nosso coração, e Ele haverá de nos perdoar, Ele haverá de nos dar sempre uma nova chance, porque o Pai nos ama. Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e tenha a vida. Então, o grande desafio é esse, que nós possamos verdadeiramente, deixar com que a graça de Deus atue em nós, mediante as nossas obras de piedade, as nossas práticas de piedade, para que Deus mesmo possa nos transformar, para que a gente possa celebrar a vitória do pecado na nossa vida, na noite santa
da Páscoa, no Sábado Santo, na Vigília Pascal, quando nós renunciaremos a Satanás e todas as suas obras e renovaremos o nosso compromisso de seguir a Jesus de Nazaré. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai o nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão de vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para meditar a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.